Bora lá, rapaziada. O iceberg dos enigmas não resolvidos. Eu tava com vontade de trazer uns iceberg aqui pro canal, daí esse é um dos que tá mais bombado aí. Resolvi trazer aí. Eu curto bastante esse modelo de vídeo e quero trazer bastante aí, mas enigmas não resolvidos é um tema bastante curioso, né? Vamos ver o que tem esse bagulho aqui. Bora lá. Bora. Aí, rapaziada, do canal do Semideus aí. Esse cara faz um conteúdo pô, espetacular aí, rapaziada. Vocês não conhecem o canal dele aí, que eu acho muito difícil. Pô, o cara é insano. Esse vídeo não é recomendado a todos os públicos, contém descrições. Ih, rapaz, vamos lá, né? Que edição top. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de iceberg no canal. No vídeo de hoje nós estaremos explorando o iceberg dos enigmas não resolvidos. Ao Irado. longo da história foram descobertos diversas peças a qual sua mensagem está escondida através de cifras e criptogramas, os quais ninguém jamais conseguiu Uhum. desvendar o seu real significado. E esses casos estão espalhados por todo o mundo, e sua complexidade e importância variam. Logo no vídeo de Isso hoje aí. nós conheceremos algum desses casos. Vale lembrar que eu peguei os tópicos desse vídeo de um iceberg que eu irei deixar aí embaixo na descrição, caso queira fazer uma pesquisa própria e também conhecer os casos que eu escolhi não comentar nesse vídeo. Então, sem mais explicações, vamos Bora. conhecer o iceberg dos enigmas não resolvidos. Bora lá, bora lá. Ó, musiquinha relaxante. Agora começa a tensão, né? Também. Nada, ó. Final Fantasy. Cicada Esse 3301. cara é Esse talvez conhecida, né? seja um dos mistérios mais conhecidos da Uhum. internet. Cicada 3301 É. se trata de um enigma desenvolvido dentro da internet que se baseia em diversas peças que foram inicialmente postadas no 4chan em janeiro de 2012. O mistério lentamente começou a É, mas chamar a sem atenção solução da mesmo. internet e seus enigmas começaram a ser solucionados, fazendo com que novas peças desse quebra-cabeça fossem liberadas ao público, evoluindo até para charadas que envolviam o mundo real com pistas em locais físicos espalhados pelo mundo. Esses enigmas, segundo os posts feitos relacionados à cicada, tinham como objetivo selecionar mentes Recrutar as pessoas, né, inteligentes com pra o propósito de, organização. teoricamente, criar mecanismos que garantiam o anonimato e a privacidade na internet. Até hoje, a real identidade por trás da cicada é um grande mistério, sendo que ainda existem enigmas esperando para serem resolvidos. E existem muitas conspirações que tentam encontrar o real propósito da cicada. Alguns dizem que ela é um jogo de realidade alternativa, Não, não, mais acho que não é, conhecido não. como ARG, Acho que não ou um é. Ela é experimento governamental, ou um complexo projeto demais pra ser isso aí. encabeçado por Não é? cybercriminosos, ou até mesmo simplesmente um projeto artístico. Olha, a ARG e um negócio artístico eu tenho muita dúvida, porque é um negócio muito complexo. Eu acho que é de fato uma organização aí. Não sei se ela é do bem, do mal, não sei, mas que é uma organização pra mim é um fato, cara. Pra que ela faz, eu não sei tanto assim a fundo, e não sei qual que é o estado que tá aí, o RPG, o Enigma hoje, mas é uma organização pra mim, eu acho quase impossível ser um alguma coisa que não seja isso. Próximo. O disco de Festo. O Você não disco de conhece. Festo é uma peça de cerâmica em formato de disco que foi Esse é encontrada no antigo. sítio arqueológico de Festo, na ilha de Creta, na Grécia, em 1908 pelo arqueólogo italiano Luigi Pernier. Hum, Acredita-se que o disco é datado da Idade do Bronze, entre nossa. 1900 a 1450 a.C., sendo criado pela civilização minoica. No disco é possível identificar alguns símbolos nos dois lados dele, os quais até hoje não foram decifrados, graças principalmente à falta de uma Parece referência que uns ajudaria a hieroglifos, né? identificar esses símbolos. Afinal, parece que o conhecimento em relação à língua e à Língua. escrita dessa É, civilização é bastante escasso, já que poucos artefatos documentando a língua foram redescobertos, sendo um deles o próprio disco de Festo. é foda esse bagulho de traduzir. Esse aqui não é de fato um enigma, né? É só uma linguagem que foi perdida, né? É foda isso aí, porque como que você traduz essa linguagem sem ter um referencial? Se bem que tem alguns aqui que parecem imagem, né? Daí é mais fácil de você tentar resolver. Só como é que você traduz uma letra do passado se você não tem uma tabela assim escrito, tipo, ah, isso significa isso. Mas mesmo assim, essa tabela tem que estar em uma língua que a gente já conhece, né? É complexo tentar desvendar esses bagulho do passado, assim, essas letras do passado.
Criptos. Esse é o nome de uma Criptos. escultura presente na sede da CIA, localizada em Langley, na Virgínia. Criptozoologia? Ela foi feita em 1990 pelo escultor americano Jim Sambon É, cara, e parece uma consiste estátua em uma série de... de painéis que contém 4 Aquelas estátuas mensagens de... encriptadas Não é de presentes gesso nela, lá. criadas para desafiar os visitantes a descobrirem o seu significado. 3 dessas partes já foram resolvidas, porém a quarta parte do enigma ainda permanece sem solução, apesar dos grandes esforços tanto de criptógrafos amadores quanto de profissionais para tentar entender essa última parte desse. É interessante que ele parece que segue uma espécie de padrão esse último texto, né? Então você imagina como deve ser difícil, né? Porque as palavras são praticamente iguais, né? Em cada linha. Eu não sei desfazer isso aí não, rapaziada. A Cifra de Dorabella. A Cifra de Dorabella é o nome Caraca, dado esse a uma carta bigodão. escrita por um compositor inglês Vou chamado deixar um Edward desse, Elgar mano. Vai para ficar uma amiga bom. sua chamada Dora Penny em 14 de julho Dora de Penny. 1897. A carta consiste em 87 caracteres distribuídos em 3 linhas. Dentro desses 87 caracteres foram identificados 24 símbolos. Dora nunca conseguiu decifrar a carta e o seu significado até hoje permanece um mistério. E um tempo depois, ela se tornou até mesmo um objeto de estudo e material para competições de deciframento de cifras. Porém, os Mas depois o esforços cara até só agora zoou, não só levaram à escreveu que solução da coisa, carta. cara. Existe uma teoria popular que diz que essa carta esconde uma declaração de amor de Elga para Dora. Porém, não se sabe ao certo. Caralho, isso que é timidez, rapaziada. Se vocês aí têm vergonha de conversar com a mina aí no colégio, sei lá, no trabalho. Trabalho não, pô. Na faculdade, sei lá, mano. Ó o nível do cara, que vocês estão de boa, cara. O cara, pô, tem que tomografar o bagulho, cara. Porra, O Elga. Código de Fair Game. Fair Game, conhecido no Brasil Fair como Game. Jogo Justo, é um filme de thriller e espionagem lançado em 2010. Existe um mistério sobre esse Nunca filme assisti. dentro dos seus créditos finais, já que certas letras são destacadas em amarelo. Juntando todas as letras destacadas é formado essa mensagem, sendo que o ponto de interrogação na quarta letra se refere a um sobrenome de uma pessoa que trabalhou no filme que está completamente censurado. Pouco trabalho foi colocado para decifrar esse código, sendo que nem se sabe ao certo se ele realmente passa uma mensagem real. É. Isso daí, ser mancada, parece. Nem teve muito interesse de resolver, porque não parece nenhum filme tão bombado, né? Musiquinha gostosa. O Códex de Ronrock. Esse é um livro ilustrado que foi Nossa, encontrado na Hungria parece um no rosto. início do século XIX e doado para a Academia de Ciências do país em 1838. Ele foi nomeado a partir da cidade onde o livro teria sido encontrado, porém não se sabe ao certo qual é a sua origem. O livro contém diversas ilustrações Caralho, e dos textos que gnomos, até cara. hoje não foram decifrados com exatidão, mesmo que pareça que ele está escrito em uma língua próxima ao húngaro antigo, fazendo o livro ser considerado um dos mais misteriosos do mundo, junto do popular manuscrito Voynich e do Codex Serafinus. Esse último, inclusive, é um projeto artístico. Logo, mesmo que ele não seja escrito em uma língua conhecida, os seus textos parecem não ter um significado. Caralho, que porra é essa, cara? Só os bagulho e... Ih, caralho. Pô, tirei o som sem querer, mano. Peraí. Foi a identidade de um homem que Outros seu corpo livros em loucos. estágio avançado de decomposição foi encontrado em uma Como que é? planta identidade. Bora lá, pessoal. As Peraí. notas de Rick McCormick. Rick McCormick foi a identidade de um homem que seu corpo em estágio avançado de decomposição foi Eita. encontrado em uma plantação de milho no condado de St. Charles, no estado do Missouri, por autoridades policiais locais em 30 de julho de 1999. O homem havia sido visto pela última vez 3 dias antes de encontrarem o seu corpo, e o seu estado de decomposição não batia com o tempo do seu desaparecimento. Nos seus bolsos foram encontrados 2 manuscritos que continham mensagens codificadas, as quais foram enviadas até o CRRU, uma subdivisão da CIA especializada em análise de criptogramas. Porém, eles não conseguiram decifrar esses códigos. A causa da morte de McCormick também não foi apontada em definitivo, mas alguns acreditam que se trata de um homicídio, sendo que a decomposição rápida do corpo pode ter sido dada por ele ter sido mantido em algum ambiente quente, como um porta-malas de um carro, por exemplo. Pode E o ser, seu né? corpo pode ter sido jogado lá após o crime.
sendo que o local era bastante conhecido pelas autoridades por ser um local de despejo de corpos. A família da vítima sempre afirmou que o rapaz mal sabia escrever o seu próprio nome, então era Hum, improvável que ele fosse a pessoa a escrever esse código. eu Logo, colocaram esse nele. caso ainda permanece um grande mistério. Ah, mas uma cara, será que isso daí não pode ser só o cara despistando a polícia lá? Vou escrever qualquer bobagem aqui só pros caras ficar procurando essa merda aqui sem olhar o caso, tá ligado? O cara foi esperto, fazer. Yogtse. Agora falando de mais um caso envolvendo um suposto homicídio, nós temos o caso de uma nota encontrada no carro de um engenheiro de alimentos alemão chamado Gunther Stoll. Nessa carta havia a palavra Yogtse, que não pôde ser decifrada até hoje. Stoll, antes desse incidente, mostrava sinais de paranoia, dizendo para sua esposa que algumas pessoas estavam tentando o machucar de alguma forma. Essas pessoas eram identificadas por Stoll apenas como eles, sendo descrita como pessoas sombrias envolvidas com o Os paranormal. homens de Segundo a sua preto. esposa, ele teria escrito essa palavra em um pedaço de papel após ter uma espécie de epifania súbita enquanto estava descansando em sua casa em 1984. Logo, ele deixou sua residência para nunca mais voltar. Ele teria ido até a sua cidade natal e conversado com uma mulher, onde ele teria alertado sobre um incidente horrível que estava prestes a acontecer. Após isso, ele não foi visto até o seu carro ter sido encontrado completamente destruído por dois caminhoneiros que passavam pela estrada. Eles acionaram a polícia e quando ela chegou, eles encontraram Stoll dentro do carro gravemente ferido, porém vivo. Ele disse para as autoridades que havia mais 4 pessoas no seu carro, as Credo, cara. quais teriam fugido. Ele foi encaminhado até um hospital próximo, porém ele não resistiu, falecendo dentro da ambulância. A causa da sua morte foi dada como atropelamento. A polícia acreditava que alguém teria atropelado Stoll e posteriormente jogado seu carro com ele dentro na vala onde o veículo foi encontrado. Os caminhoneiros que avistaram o veículo disseram que eles teriam avistado um homem vestindo uma jaqueta brilhante fugindo da cena, porém nem ele nem os 4 homens descritos por Stoll foram identificados. Brilhante. Até hoje não se sabe o que a palavra escrita pelo homem significa e o mistério da sua morte ainda não tem uma explicação. É, esse aí o cara era meio. É. Porra, eu tava imaginando os caras como uns homens de preto aí, o cara falando já que tá brilhante, perdi a imersão do bagulho, cara, mas. É. Estranho, né? Só que pode ser um cara paranoico ou o cara viu alguma coisa que, né? Espero que seja paranoico. É. A Cifra de Escorpião. Em 1991, o Esse velhinho apresentador fez. americano John Walsh, conhecido principalmente por apresentar o reality show American Most Wanted, o qual falava sobre casos criminais não resolvidos nos Estados Eu já Unidos, pensando recebeu nisso. uma série de cartas de uma figura anônima que se referia a si mesmo como Scorpion. Essa pessoa afirmava pelas Porra. cartas ter cometido 23 crimes como roubos e assassinatos, sendo que algumas cartas possuíam criptografias muito semelhantes às usadas pelo assassino do Zodíaco, fazendo com que exista uma relação inevitável entre os casos. Porém, ainda quem duvide que essa pessoa realmente tenha cometido essa quantidade de crimes. Mas de qualquer forma, as mensagens que estavam criptografadas ainda não foram solucionadas. O Zodíaco é bem famoso, né, pra esses bagulho aí. Não sei, né? Pô, porque. Pô. Que criptografar, cara? Escreve e redige certo ali o texto, cara. Pô, Tessufi Firo. cara Tessufi que Firo marca é o redige nome de certo, um bagulho, livro cara. escrito pelo autor Richard Bulliett, o qual é um professor de história especializado no Oriente Médio da Universidade de Colômbia. O livro conta a história de um violino que possui escritos em uma grafia semelhante à árabe dentro dele. Na história, o instrumento possuía atributos mágicos e era um objeto de extrema importância para uma irmandade muçulmana oculta. Apesar da maioria do livro ser uma história fictícia, a mensagem não é. De acordo com o autor, os escritos teriam sido encontrados dentro de um violino que ele havia adquirido em Boston. A nota teria sido levada até Harvard, onde ela passou de mão em mão entre os professores da E universidade, não os resolveu. quais nenhum conseguiu decifrá-lo. Logo, graças a esse mistério estar na cabeça de Bullard por vários anos, ele decidiu usá-lo como inspiração para escrever o livro mencionado anteriormente. Existe a teoria de que o violino teria vindo das Filipinas, e o texto encontrado dentro dele
estaria escrito na língua Maranhão, que é falada pelo povo com o mesmo nome que habitam a porção da ilha Mindanao, a segunda maior ilha das Filipinas. A língua, inclusive, pode ser escrita em árabe, mas isso é apenas uma suposição Parece do autor, árabe pra mesmo mim. sendo algo que poderia ser facilmente checado, né? Mas também, alguns É acreditam que mesmo, essa né? É só escrita foi feita pesquisar. por uma pessoa que não tinha Pesquisar conhecimento não, da só. língua e só fez uma transcrição de um outro texto. Então é possível que exista alguns erros nela que podem dificultar a tradução. Porque isso aí parece bastante árabe, não é só ligar pra um cara lá, um filipino lá e perguntar, ó, você sabe ler o que tá escrito aqui, tá ligado? A Escrita do Diabo. Essa é uma nota encontrada no Credo. livro O Diabo na Grã-Bretanha e na América, de 1896, do autor John Ashton. O livro diz que esse manuscrito é uma escrita feita pelo diabo em pessoa, sendo considerado o único exemplo da Credo, sua cara. caligrafia. A história teria vindo de outro livro chamado Esse Nome aí na Tela, que foi escrito por um ministro italiano chamado Albonese em 1539. Segundo a história relacionada a esse manuscrito, E eu, o hein? Tô diabo teria fora, sido cara. chamado através de uma conjuração e obrigado a Sai responder uma fora. pergunta. É dito que uma força invisível pegou a caneta e escreveu esses códigos, os quais ninguém desde o século XVI nunca conseguiu São todos tipo decifrar, uns não tridentes, sabendo né? exatamente se ele tem algum significado, mas independente disso, a Cruzes. história relacionada a esse Sai manuscrito em fora, si cara. é Pô, esses desenhos considerada antigos por são uma muitos como macabra, uma cara. Vai lenda. tomar no cu com essa porra. O criptograma de Erba. Em Da erva? 2007, na cidade de Erba, na Itália, um casal confessou ter tirado a vida de 4 pessoas, incluindo uma criança, graças a uma briga gerada por causa de reclamações relacionadas a barulho. O crime gerou muita comoção na Itália por causa da sua brutalidade. O casal foi condenado à prisão perpétua. Após serem presos, o marido, chamado Orlindo Romano, escreveu mensagens criptografadas e as escondeu em uma Bíblia e em um livro sobre o Papa Bento XVI para enviar à sua esposa, que estava cumprindo pena em uma outra prisão. Não se sabe ao certo quantas mensagens foram trocadas, porém parece que nem todas foram divulgadas ao público, sendo que algumas delas foram resolvidas e usadas como provas durante o julgamento do casal. Porém, existe uma mensagem que parece que não foi desencriptada, ou pelo menos a sua solução não foi divulgada. Ela se trata de uma folha com alguns textos, desenhos e colagens, que, pelo que parece, se utiliza da cifra de substituição que foi usada nas outras mensagens escritas por Orlindo. Mas com todo respeito aí aos caras aí, se não for um plano de fuga aí, pra que toda essa complexidade entre as cartas? Como se a polícia. Ah, também que se foda esses caras ali também, cara. Né? Que esse exagero, que isso, cara? Pô, rapaziada, é 3 da manhã, cara. Já falei pra vocês, cara. Não bota essas músicas não, meu filho, que eu começo a me cagar aqui, cara. Começo a escutar barulho, cara. Começo. Pô, cara. Tá louco. A espada do rio Witham. Existe uma espada que foi encontrada dentro do rio Witham, localizada em Lincoln, na Espada? Inglaterra, em 1825, estando atualmente na posse da Biblioteca Britânica. Se acredita que a arma foi feita há mais de Bonito. 1000 anos, É o com texto uma dela, data né? estimada entre o século V e o século VI. Mas o que também chama a atenção são algumas Primeiro é uma escrituras cruz, né? presentes na lâmina da espada, que são transcritas assim. Existem inúmeras especulações sobre o que se trata esse código, como sendo uma abreviação de alguma frase ou até símbolos que É, a remontam a primeira e a letras, última sendo que aparece. nesse caso as letras não teriam um significado real. Contudo, não se tem uma resposta clara para este Sei. mistério. É uma espada bonita, pelo menos, né? Cara, pra meter, né? ForgottenLanguages.org. Esse é um site bastante estranho à primeira vista. Ele se constitui de diversos artigos escritos com línguas inventadas pelos seus colaboradores, as quais nunca foram compreendidas fora do grupo responsável por esse site. Nele é possível ver artigos que Caraca. falam sobre espiritualismo, mitologia, entidades extraterrestres, sociologia, genética e muito mais. Sendo que os idiomas dentro desse site são criados baseados em idiomas reais, obviamente. Sendo um É, tá. projeto com o intuito de criar uma espécie de língua universal. O Forgotten Languages teria sido criado por uma mulher misteriosa conhecida apenas como Andrew. E esse site é uma grande toca de coelho. Dá pra ficar um tempinho navegando por ele, sendo que ele te dá a impressão de você estar navegando em um site vindo de outra dimensão.
Parece aqueles site velho da internet, né, cara? Aquele site que você acessava lá pra 2008, dava um cagaço do caralho, cara. Solidatas Vulturis Volantes. Esse é o nome de um Mas site de bem papo é esse, enigmático cara? que carrega uma série de mensagens criptografadas, tanto em imagens quanto em textos e vídeos. Solidatas Vulturis Volantes, também conhecida como a Irmandade de Altair, seria uma espécie de Caralho, organização que, assim Assassin's como a Creed? Cicada 3301, está usando Essa a parte eu internet para entendi. encontrar novos membros. Eles se dizem uma organização devota à pesquisa, estudo e prática de atividades parapsicológicas e neuroecológicas, Parece seja que, lá o que isso parece que um significa, monte de de atividades pessoazinhas debaixo da água, assim, parapsicológicas e nadando. neuroecológicas, seja lá o que isso signifique. Muitas das páginas presentes nesse site estão protegidas por senhas. Senhas essas que, julgo eu, são as respostas para diversos enigmas presentes nele. Sendo que algumas páginas protegidas têm nomes que despertam certa curiosidade, como Mortalidade. Imortalidade, por exemplo. É isso. Contudo, o Eu, mais hein, cara. provável é Sai que essa fora, cara. organização seja mais um jogo de realidade alternativa, Ah, fruto se de um for projeto de arte melhor bem ainda, né, complexo. cara? Que bom. Mandou um cagaço do caralho, cara. Caralho, cara, Camada 5, cara. Oxe, tinha acabado, cara. O criptograma de David Rayburn. Rayburn. Ok, esse é um caso um pouquinho obscuro que não tem muitos lugares falando sobre ele, mas vamos tentar entendê-lo. Em 2 de fevereiro de Hum, 2004, uma mulher chamada despertou minha Linda Rayburn e curiosidade, hein, seu cara. filho Michael Berry, fruto de um casamento anterior, foram mortos por um homem chamado David Rayburn, o qual era marido de Linda e É, padrasto tem de uns Michael. que O crime aconteceu na cidade de Saugus, localizada no estado americano do Massachusetts. Após o crime, David também tirou a sua própria vida. Mas o Aí, mistério qual é o começa enigma? quando, 2 anos depois do incidente, o criptologista Bruce Schneier recebeu um Já é um e-mail de cara uma estranho pessoa por se dizendo ser natureza, né? amiga de uma outra filha de Linda. No e-mail era dito que David escreveu uma mensagem consistindo de 80 caracteres que aparentemente estava criptografada. Que, estando nesse vídeo, é claro que ela não foi solucionada. Não se sabe nem mesmo se realmente esses escritos foram feitos por David Rayburn, já que a pessoa que enviou esse e-mail para o criptologista pode ser muito bem alguém tentando chamar a atenção se utilizando de um crime real. Mas enfim. Pode ser. É, com certeza criptografia isso daí, né? Eu tava achando que podia ser só umas letras Chamar a aleatórias atenção riscadas aqui, se mas esses utilizando de um símbolos crime do real. canto aqui Mas enfim. são muito estranhos, né? Henry DeBosnes. Henry DeBosnes é um homem que foi condenado à Homem forca por bizarro, tirar a né? vida da Botou uma sua foto esposa aí com um cara chamada bizarrão. Elizabeth Wells em Essex County, em Nova Nossa, que lugar York, em lindo. 1882. Henry é uma pessoa até hoje bastante misteriosa. Ele supostamente teria nascido em Lisboa, Portugal, em 1886, e ele sabia falar cerca de 6 idiomas. Ele teve 3 esposas antes de Elizabeth, e todas elas morreram jovens de forma bem suspeita, o que faz com que exista especulação de que ele também as Ele matou. matou Mas, de elas? acordo com os relatos, as suas últimas palavras foram ele afirmando ser inocente. Após ter Hum, recebido a sua Bom, punição né? em 28 de abril de 1883, ele deixou 4 criptogramas que até hoje são Eita, pô, com considerados um sol, dos cara? maiores mistérios da história da criptografia. Ele teria escrito esses criptogramas enquanto estava aguardando a sua condenação. Todos eles usam símbolos semelhantes e alguns parecem ser estruturados em forma de poemas, sendo que existe a especulação de, por ele ter nascido em Portugal, os criptogramas precisam ser traduzidos para o português, mas isso é só uma especulação. É o Logo, o seu real Tuga. significado nunca foi decifrado. É, cara, isso aqui é. Se o cara não deixa um referencial de como descriptografar o bagulho, que vai deixar, né? Se essa ideia é criptografar, fica muito difícil, cara. Tem igreja, tem casa, tem pássaro. Sei lá, né, cara? As palavras cruzadas da Hungria. Esse é um caso que está relacionado a um suposto garçom de uma cafeteria em Budapeste que teria tirado a sua própria vida em 1926. Ele teria deixado uma nota com Nossa, palavras cruzadas em branco, as quais supostamente revelariam as suas motivações. Porém, parece que essas palavras cruzadas se perderam pelo tempo, não aparecendo em nenhum jornal que cobriu esse caso na época, sendo que provavelmente nunca veremos essas palavras cruzadas reaparecendo na é internet. porque não tem. Pô, não tem nada aqui que indique, não tem aquele lá nome de um país da Europa.
Tá O ligado? criptograma de Robert Tolles. Robert Tolles foi um psicólogo britânico que certo dia teve uma ideia bastante estranha. Ele Hum. desenvolveu um experimento que, se desse certo, poderia confirmar a existência da vida após a morte. Ele criou duas mensagens encriptadas e não revelou a chave para resolvê-las, publicando as duas mensagens em um jornal de parapsicologia em 1948, sendo que ele só entregaria as chaves para resolvê-las após a sua morte através de uma sessão com o médium. Um tempo depois, uma das mensagens Caralho, cara. conseguiu ser Piei, mano. resolvida. Logo, Tolles resolveu criar uma terceira mensagem que, junto da outra, não foi solucionada até a data da sua morte em 1984. Após isso, diversas pessoas alegaram terem recebido a chave Eu não para quero receber, não, cara. resolvê-las Não quero através de um receber. contato com Tolles no Não, não, pós-vida. Porém, não, uma não. delas só foi realmente decifrada em 1995 pelo cientista da computação americano Jim Giglio, o qual decifrou a mensagem sem a misteriosa chave. Porém, existe uma mensagem que ainda não foi decifrada, sendo a Não quero segunda saber. mensagem escrita por ele, a qual é Não. um dos grandes mistérios da criptografia. Ó, meu parceiro, vá pra um cara especialista aí. Eu não tô nem aí pra você, cara. Tô cagando pro teu bagulho, cara. Então eu acho que é isso. Esse foi o Nossa, iceberg dos enigmas não muito resolvidos. foda. Eu gostaria de pedir desculpas de antemão Por caso quê, alguma cara? informação nesse vídeo não esteja 100% correta. Ô, Afinal, as louco, fontes cara. que eu usei para esse vídeo, as quais muitas delas foram Tá louco. referenciadas no próprio iceberg, têm conceitos Eu bastante fico técnicos revoltado que escutando foram você um pouco falar difíceis isso, de você me entender. deu. Mas de qualquer forma, eu agradeço muito por terem visto o vídeo até aqui. Se gostaram do vídeo, peço Não, gentilmente que deixem um comentário aí embaixo. vou deixar um comentário e um like, cara. Eu fico revoltado de falar isso com esse vídeo maravilhoso que você fez aí, cara. Sensacional. Rapaziada, eu coloco esses vídeos aqui 3 da manhã. Eu já dei uma cochilada agora de pouco. Acordei no meio da noite e falei, vou gravar, né? Cara, parece que você se envolve com o vídeo. Eu dou umas olhadas pra trás, umas olhadas pro lado aqui. Mas é porque parece que o cara me encontrando, me cagando com esses bagulho aí. O cara pós-morte vem contar o segredo dele. Eu quero que você se foda, cara. Quero saber, não quero saber do segredo não, cara. Sai fora, conta pra outra pessoa, cara. Esse bagulho me pega, cara. Esses horários da manhã. Se eu vejo esse vídeo aqui meio-dia, eu nem ligo, tá ligado? Mas quando eu vejo essa hora que tem ninguém aqui, cara. Depois começa a ficar barulho aqui atrás, começa a ficar, dá tudo errado aqui, ó, arrepiar, cara. Daí é foda, mas os enigmas muito fodas, né? É... Sei lá, né? É complicado de resolver esse bagulho, porque pra você descriptografar uma parada, você precisa de uma referência, né? Precisa ter um... Porque o que que é uma criptografia, na verdade? Quando era lá os militares, os caras davam lá e, tipo, mandavam um texto criptografado pro outro soldado lá, sei lá, entendeu, né? Pro cara que queria passar mensagem, o cara ele teria um referencial lá de como descriptografar uma máquina, né? Não, você não teria que necessariamente tentar. Quem tenta fazer isso é o inimigo, né? Então, não é feito pro cara conseguir resolver, né? Essa que é a parte interessante desses mistérios. Mas é fantástico, né? Esse mundo eu adoro. Vou ver se eu acho mais vídeos sobre alguns desses específicos aí. Eu queria ver um vídeo sobre esse cara, o estado atual dela. Eu queria saber como tá os enigmas e tal. Seria bem legal. Mas, fantástico o vídeo. Pô, o canal do CCMDeus é muito legal. Eu quero assistir mais vídeo dele. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Se vocês gostou, deixa o like, se inscreve se possível. E é nóis.